e a gente vai tentar entender o que é uma igreja viva, que é uma igreja viva, que é uma igreja avivada. Glória a Deus. Capítulo 3, versículos 7 ao 13. Esta igreja, ela recebe uma carta celestial. E esta carta foi enviada por Jesus para ser entregue ao pastor desta igreja, aonde o Senhor, Ele mostra a condição dela enquanto igreja, enquanto na vontade de Deus. Observe que o versículo 7 diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isso era Jesus falando com João. Então foi uma carta escrita por João, revelada por Jesus e enviada ao pastor. Porque o anjo aqui é o pastor daquela igreja, ou o pastor das igrejas. E no versículo 2 diz: estas coisas diz, ou seja, quem está dizendo, quem está revelando, quem está mostrando, quem é? O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então é ele quem está dizendo, é ele que está falando, é ele que está enviando. A igreja de Filadélfia, irmão, Filadélfia era uma cidade da Lídia que estava a 40 quilômetros de Sardes. Ela foi edificada por Átalo Filadelfo, que era rei de Pérgamo. Aquela igreja, irmãos, era uma igreja fiel, isso nós falamos naquele culto. Era uma igreja fiel, era uma igreja que guardava a palavra, e uma igreja que não negava o nome de Jesus. Parecido com você. Porque igreja no sentido amplo, sentido coletivo, fala de todos os salvos juntos. E no sentido individual, fala de cada crente, como morada de Deus, casa de Deus, templo do Espírito Santo. Então, Filadélfia era fiel, guardava a palavra, não negava o nome do Senhor Jesus. Existem várias formas de se negar o nome do Senhor Jesus: por palavras, por atitudes, por comportamentos, enfim. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós sabemos sim que haverá um dia de prestação de contas, aonde todos comparecerão diante do Senhor. Então, aqueles que aqui na terra negarem o nome do Senhor, Ele também o negará diante do Pai que está no céu. Então, Filadélfia, ela tinha essas três características: a primeira, de fidelidade; segundo, guardar a palavra; e terceiro, não negar. Filadélfia também era uma igreja que suportava a oposição do mundo. E nós lemos na oportunidade, 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17, que nos dá conta que nós não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Filadélfia também era uma igreja que tinha o poder de resistência. Ele resistia. Ele era uma igreja que não se conformava às tendências mundanas. Isso hoje tem sido uma coisa muito grave, tá certo?
Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Então, é necessário a gente resistir. E a gente tem visto na nossa geração muitos crentes que não têm resistido. E isso a gente vê com muita facilidade nas festas, nos movimentos, nos lazeres. Às vezes, quando se vai fazer lazer, se esquece que é crente. Claro, o crente pode fazer lazer? Pode sim. Agora, crente não pode no lazer estar igual ao mundo. Filadélfia também é uma igreja perseverante na sua lealdade a Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Atos 2, 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós estamos vivendo dias tão difíceis que hoje há muitas igrejas a gosto do cliente, né? Há muitas igrejas aí a gosto do cliente, sem doutrina, e aonde se tem animadores de cultos e aonde se fala o que o povo quer ouvir. São as mensagens de autoajuda, mensagem de prosperidades, mensagens de motivações, mensagens que certamente Jesus não pregaria, Paulo também não pregaria, e nenhum apóstolo de Jesus pregaria. Então hoje nós vivemos essas dificuldades. Então a Bíblia diz que os irmãos, a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e também nas orações. No versículo 43 diz que em cada alma havia temor, também muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, sinais, prodígios, maravilhas. Isso porque a igreja orava. A Bíblia ainda vai dizer que todos que acreditavam, todos que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum, andavam na mesma direção. A Bíblia vai dizer que eles não tinham apego às coisas que eram da terra, mas o apego daquela igreja era nas coisas que eram do céu. De sorte que no versículo 45 do capítulo 2 de Atos, diz que eles vendiam as suas propriedades e os seus bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. A Bíblia vai dizer que eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Todos os dias eles iam à igreja. Hoje a gente tem 3 cultos na semana e um bom número de crentes não vem, né? Nós temos hoje os crentes domingueiros, né? Eles são os famosos cristãos religiosos, eles vêm aos domingos. Temos os papas-ceia, que só vem no dia da ceia, levanta o pãozinho e diz: olha, estou desviado, não, estou aqui, pastor. E temos aqueles crentes festeiros, né? Que você chega, às vezes, festa e morada, pastor, vai lá, eu chego lá. Quando eu chego lá, aí eu encontro os irmãos por lá. Aí festa no tabuleiro, eu vou, quando chego lá, encontro os irmãos lá. Esses irmãos, onde tem festa, você encontra esses irmãos. E na igreja onde congrega, eles nunca vão. Eles gostam mesmo de festa, mas graças a Deus que gostam, né? Ruim se eles não gostassem nada. Então, diariamente, eles perseveravam no tempo, no partir do pão, de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
Em outras palavras, aquela igreja era uma igreja que evangelizava, que estava não só no templo, mas estava nas ruas, obedecendo aquele ide que Jesus determinou, porque o ide é imperativo. Então eles estavam lá presentes, e as pessoas, ao ouvir o evangelho, porque o evangelho tem poder, as pessoas criam, e aquelas pessoas se decidiam. Não foi à toa que na primeira pregação 3.000 almas se converteram ao Senhor, na segunda 5.000 almas. Aquelas pessoas, aquele milagre de tantas pessoas não aconteceu única e estritamente naquela hora, não. Houve um trabalhar de Deus na vida daquelas pessoas através daquela evangelização diária que as pessoas iam fazendo. Eu lembro-me muito bem, coisa de 15 anos atrás, 20 anos atrás, que a gente reservava aqui na frente 40 lugares e os irmãos saíam evangelizando dia de domingo à tarde, dia de sábado aqui no Rio Largo, levando literatura e convidando as pessoas para virem à igreja. E de domingo a gente enchia isso aqui de pessoas não evangélicas para ouvir. Todos os cultos nós tínhamos decisões. Por que tínhamos decisões? Por que tínhamos colheita? Porque tínhamos uma semeadura. Então, você nunca vai colher se você não semear. Louvado seja o nome. Então, a igreja hoje, irmãos, ela não é uma igreja avivada. É uma igreja adormecida, acomodada. Nós precisamos sim nos levantar. É isso que Deus quer que a gente faça. A gente precisa voltar ao primeiro amor e a gente precisa perseverar na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nos desligar do que é terreno, nos ligar do que é celestial, desapegar das coisas da terra, nos apegar às coisas dos céus. E nós precisamos sim produzir frutos. Como? Ganhando almas. Entra ano e sai ano e você não leva uma alma sequer aos pés do Senhor. A Bíblia diz: ninguém apareçais diante de mim de mãos vazias. Então faça isso. Então era uma igreja, irmãos, que era uma igreja muito avivada. Havia lealdade a Cristo pela vida daqueles irmãos. Eles obedeciam à doutrina, eles estavam em comunhão, eles participavam da ceia, eles eram presentes na oração, e havia manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque era uma igreja avivada. O profeta Abacuque, eles: ouvi, Senhor, a tua palavra, ouvi e temi. Então, quando se ouve só é bom, mas não é suficiente, precisa temer, porque quando a gente teme, a gente põe em prática. Então, o que Deus estava querendo, e está querendo de mim, de você hoje, é nos trazer um renovo espiritual, um avivamento. Deus quer nos tornar vivo, para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Então, observe que esta igreja, dela o Senhor não teve do que advertir, do que corrigir. Mas eu quero mostrar 3 coisas importantes que o Senhor fala de Filadélfia. Primeiro, Deus lhe faz promessas. Segundo, o Senhor mostra o seu reconhecimento por tudo que ela estava representando para ele. E terceiro, Deus dá uma revelação do prêmio, da coroa, daquilo que estava preparado para ela. Da mesma maneira, nós outros, hoje, enquanto igreja, nós precisamos, assim como Filadélfia, receber de Deus o cumprimento destas promessas. Vamos ver no versículo 7, como nós lemos: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve:
estas coisas diz. Quem diz? Jesus. Jesus que é santo, que é verdadeiro, e aquele que tem a chave. Chave fala de quê? De poder. Fala de quê? De autoridade. Então, aquele que tem autoridade sobre a sua vida, ele faz promessas. Glória a Deus. A primeira promessa que você vê aqui no texto chama-se promessa de livramento. Diga promessa de livramento. Isso. Observe que o texto diz: pelo Senhor diz. Então Deus, a igreja de Filadélfia, ele diz que tem a chave, que a porta que ele fechar, ninguém mesmo, consegue abrir. Mas a porta que ele abrir, ninguém vai poder fechar. Como é que você entende essa questão de porta? Você pode ter uma ideia de porta como oportunidades. Você pode ter uma ideia de porta como acesso. Você pode ter uma ideia de porta como proteção. Tudo isso tem um sentido de porta. Então, quando Deus fala através da sua palavra, que Ele tem a chave, Ele está dizendo: eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Glória a Deus. De abrir. Abrir o quê? Aquilo que você precisa que seja aberto. Por exemplo, pastor, estou desempregado há 3 anos, há 2 anos, há 6 meses. E eu já bati em todas as portas. E todas as portas estão fechadas. Em outras palavras, você está dizendo: pastor, eu estou necessitado de uma oportunidade. E ninguém dá a mim esta oportunidade. Sabe por quê? Porque você está pedindo a pessoa errada. Oh, aleluia. O Senhor está dizendo que Ele sim, Ele abre portas. Aleluia. E eu já contei, vou contar outra vez. Um irmão por nome Antônio, isso cerca de 30 anos atrás. Ele era um mecânico muito bom, trabalhava na Atol, ali em São Miguel dos Campos, é uma fábrica de cimento bem conhecida. E, meus amados irmãos, houve um corte lá, numa crise, e ele foi colocado para fora. E ele, com 12 filhos, uma casa enorme, um aluguel caro, que ele não morava de aluguel, e uma família grande, e ele era a única pessoa que trabalhava, e ele ficou desempregado. E ficou desempregado, mas pelo bom mecânico que ele era, ele disse: isso não é problema. Só que todas as portas estavam fechadas. Glória a Deus. E ele conversou um dia comigo, eu congregava ali, na época eu era líder de mocidade. Eu disse: ô irmão Antônio, por que o senhor não vai para o ciclo de oração? Ele olhou, disse: olha, porque eu preciso, para o momento, eu tenho que correr atrás, de um emprego. Glória a Deus. Mas o senhor, há quanto tempo o senhor está desempregado? Aí ele disse lá o tempo, eu digo: e já conseguiu? Ele disse: ainda não. Eu digo: faça uma coisa, o senhor vá para a oração, para o ciclo de oração, faça um pacto com Jesus, e diga para ele, que vai insistir até que a porta seja aberta. Ele: tá bom. Glória a Deus. E ele começou a ir para o ciclo de oração. Eu digo: o senhor vai pela manhã, e à tarde o senhor vai atrair emprego. Ele: tá bom. E ele começou, e a esposa, irmão, ficou mal criada. E começou a implicar com ele.
Mas sabe que a palavra, irmão, não fui eu que dei não para ele. Porque às vezes a gente fala e acha que é a gente, né? Foi Deus que falou. Porque Deus, irmãos, Ele fala, Ele não mudou, Ele continua falando. Aleluia. E o que aconteceu? É que o irmão Antônio, um dia a esposa disse poucas e boas, ele deitado lá na sala, porque agora nem à tarde ele estava indo, ia de manhã para psicodração e à tarde ficava em casa. Aí ela disse umas malcriações a ele era um homem muito pacato, muito tranquilo, e ele disse: não, minha esposa, Jesus vai abrir uma porta de emprego para mim, Jesus vai mandar um emprego para mim. Ele disse: é preguiçoso, você não quer mais trabalhar, seu filho vai morrer de fome. Como é que você acha que Deus vai mandar? Deus vai mandar um emprego para você aqui em casa? Ele disse: claro, Deus vai mandar um trabalho para mim aqui, na minha casa. Ela disse: tá, essa eu quero ver. Isso ela teve uma contenda com ele num dia, quando foi em outro dia ela teve outra contenda. Quando terminou a contenda, bateram palma na porta, e ele disse: vai lá ver quem é. E ela foi, disse: é aqui que mora um moço chamado Antônio, um mecânico. Disse: é aqui mesmo. Glória a Deus. Aí lá no sofá, quando disse: é um mecânico chamado Antônio, ele disse: é um emprego. Ele já deu um glória. Aleluia. Ele disse: olha, eu vim aqui, o gerente mandou buscar o senhor para o senhor trabalhar. Disse que se o senhor já podia amanhã de manhã ir trabalhar. Ele disse: agora mesmo. Diga ali que amanhã, 7 horas da manhã, eu estarei lá na fábrica. E disse: e aí, incrédula, manda ou não manda? Aleluia. Irmãos, está escrito, você precisa crer incondicionalmente em tudo quanto Deus fala através da sua palavra. Se Deus disser que vai fazer, Ele faz. Nasce gente, morre gente, se muda gente, mas Deus faz. E a promessa é de livramento pelo Senhor. Assim diz o Senhor, está escrito. Aleluia. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a que abre, ninguém fecha. Aleluia. Queridos, promessa de livramento. Versículo 8, oportunidade. Diga: oportunidade. Veja o que Deus diz: conheço as tuas obras. Deus conhece a mim, conhece a você. Ele nos conhece. Existem coisas que são travadas porque nós temos culpa no cartório. Aí Deus trava. Glória a Deus. E não tem resposta, não tem oração que resolva. E Deus ainda diz: a você eu te digo, por estes não orem. Deus até determina que a gente não ore por determinadas pessoas. Eu já vivi essa experiência. Os irmãos sabem que a gente respira a igreja. E já teve situações de irmãos que eu me compadeci e eu anotei e disse: vou orar por esse irmão. E todas as vezes que eu terminava de orar, eu digo: eita, nem orei pelo irmão, não lembrava. Glória a Deus. E aí insisti, e Deus falou comigo, me lembrou o texto, diz: por este não ore. Glória a Deus. Não é o caso aqui. Deus diz: conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado, posto diante de ti uma porta aberta. Deus está dizendo: eu, sim, o Senhor, coloquei diante de você uma porta aberta. Ninguém poderá ou pode fechar. Aleluia. Versículo 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, escute, Deus está dizendo: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, hoje seriam
se declaram crentes e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amo. O que isso quer dizer? Deus está dizendo aqui, sabe o que vai acontecer? A roda gigante vai rodar. Os que se exaltam hoje, amanhã serão os humilhados. Aqueles que querem o teu mal, amanhã eles vão pedir perdão e vai te procurar para você lhe ajudar. Irmãos, não toque nos ungidos de Deus. Não fale mal daqueles por quem Cristo deu a sua própria vida. Não maltrate o seu irmão. Não queira o mal do seu irmão, aleluia. Se o irmão está errado, vá a ele e dê um conselho a ele, aleluia. Não jogue pedra, não faça mal, faça o bem. Louvado seja o nome do Senhor, que a roda está girando. E Deus sim vai dar vitória a você dos seus inimigos. Observe aqui, alguns, eis que eu farei. Quem vai fazer? É Deus. Irmãos, a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Não queira mal a quem lhe faz mal. Não, Senhor. Se alguém lhe fizer mal, ore por ele. Faça o bem. A Bíblia me ensina que eu não devo retribuir o mal pelo mal, porque eu vou estar igual a pessoa que está fazendo mal. Se alguém me fizer o mal, se alguém te fizer o mal, retribua com o bem. Se alguém falar mal de você, o que você deve fazer? Orar por ele. Estão falando... Não são poucas as vezes que as pessoas dizem, pastor, o senhor está sabendo? Digo, estou não. E às vezes eu digo, do quê? Diz, olha, fulano, o senhor. Mas fala e fala mal mesmo, mas fala com força. Glória a Deus. Aí eu digo, vamos orar por ele. Porque a minha Bíblia diz, se alguém mentindo, olha, mentindo, preste atenção. Se alguém mentindo disser todo mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, quando as pessoas estiverem falando mal de você, mentindo, dê glória a Deus, porque o seu galardão está crescendo, está aumentando. Aleluia, aleluia. Quem entende isso, levante a mão e glorifique ao Senhor. Então Deus é poderoso, meus amados e queridos irmãos. Então a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, é promessa de livramento, é promessa de oportunidade e é promessa de vitória sobre os nossos inimigos. Não é que a gente faça inimigos, mas é os inimigos que se fazem. Deixa eu dizer como é que nasce o inimigo. O inimigo nasce quando você se aproxima de Jesus. Quando você se aproxima de Jesus, e Jesus olha para você e diz, meu filho amado. Aí o inimigo se levanta. Por quê? Número 1, porque ele não consegue se aproximar de Jesus. Por que ele não se aproxima? Porque trevas não se aproxima da luz. Aleluia. E ele vai fazer tudo para te tirar da luz, mas não vai conseguir. Porque o que está em você é maior do que o que está no mundo. A Filadélfia, o Senhor
prometeu livramento. A Filadélfia, o Senhor prometeu oportunidade. A Filadélfia, o Senhor prometeu vitória sobre os seus inimigos. E a minha vida e a sua vida nesta noite, o Senhor promete livramento. E o Senhor promete oportunidades e o Senhor promete vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. É a sua fé, creia. Creia tão somente. Versículo 10. Versículo 10 está escrito. Diz o Senhor: porque guardaste a palavra da minha perseverança. A igreja, complete. Amém. Queridos, veja o reconhecimento de Deus em relação a mim, em relação a você. O reconhecimento de Deus em relação à sua igreja. Ele diz o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Porque você guardou a palavra, ele diz: eu também te guardarei. O reconhecimento é uma forma de Deus admitir como verdadeiro. É uma forma de Deus dizer para você que você é um crente verdadeiro, que você é um crente sincero, que você é exato. Gênesis 7:1. Leiam para mim, por favor. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Isso é lindo demais. Aleluia. Bora lá? 1, 2, 3 e toda a igreja. Depois disse Deus a Noé. O que foi que Deus disse a Noé? Entra, tu e a tua casa. Entra onde? Na arca. Por quê? Porque Deus disse: eu tenho o quê? Deus vê. Deus está vendo o teu serviço, a tua obra, os teus confrontos, as tuas batalhas, as tuas lutas, os teus sofrimentos, as tuas lágrimas, as perseguições, os que estão sendo injustos com você. Deus está vendo tudo. Olha para quem está perto de você. Diga: Deus está vendo. E diga: você não está só. Os olhos do Senhor estão postos sobre a tua vida. Deus reconhece aquilo que você tem sido nele e para Ele. Glória a Deus. Irmão, ser crente é uma escolha sua. Você escolhe estar na igreja. Você podia escolher estar no baile, estar nas drogas, estar na cachaça, estar nos bordéis. Pastor, isso não presta. Quem disse que não presta? Se não prestasse, ninguém queria.
Presta. É bom. Agora faz mal à carne, ofende a Deus e leva para o inferno. Então para nós não presta. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós somos salvos, somos santos. Então para nós não serve, não presta. Porque o que não presta para um, não presta para outro. Vou dar um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, lavagem. Presta. Misericórdia. Pastor, que coisa. Lavagem. Sim, lavagem. Pensa o mau cheiro. Aqui no Nordeste a gente chama aquela nojeira. Aquele negócio podre. Chama um porco e pergunta a eles: e aí, o que é que você diz? Ele diz: oh, delícia. Se lambuza todo, pula dentro da lama. Vai dizer para ele que não presta? Vai, diz para ele que não presta. Presta. Agora não presta para mim, não presta para você, porque nós somos diferentes. Nós somos santos, nós não somos da terra, nós somos do céu. E quem é do céu tem nojo da podridão aqui da terra. Então quando o Senhor diz eu conheço, quando o Senhor diz porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também vou te guardar na hora da provação. Deus, amados e queridos irmãos, Ele está mostrando, revelando o seu reconhecimento acerca da sua vida. Por quê? Porque Ele admite que você é um crente verdadeiro. Ou seja, você é um verdadeiro cristão. Por que verdadeiro? Porque tem um cristão que não é verdadeiro, é falso. Ele é um na igreja e ele é outro lá fora, lá no mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia, Mateus 24, 37 a 39. Mateus 24, 37 a 39. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 24 e 37. E como foi? Como foi nos dias de Noé. Também será isto. Observe o paralelo que o Senhor está fazendo. Noé. Por quê que só Noé entrou na arca? Por quê? Porque somente Noé, na sua geração, negou a si mesmo. Disse Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então Noé negou a si mesmo. Por quê? Porque não era um homem como todos os demais da sua geração. Como eu, como você, somos iguais os da nossa geração. Temos a nossa vontade e o nosso desejo. Mas o que é que a gente faz? A gente nega a nós mesmos, abdicamos o nosso ego para entronizar Cristo em nossa vida, para que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus em nossa vida. Aleluia. Aí você gostaria de hoje estar aonde? Eu gostaria de hoje estar no shopping, mas eu não posso, porque eu tenho um compromisso com Deus na igreja. Mas quantos têm esse compromisso? Você, eu sei que tem que estar aqui. E outros não estão porque estão trabalhando. Então tem o compromisso. E os que não estão aqui, não estão trabalhando, estão em casa assistindo televisão, tem compromisso com Deus? Tem não. Ama a Deus? Ama não. Isso dói? Dói, mas é a verdade. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé, o Senhor disse: Noé, entra. Será também na nossa vida. Como vai ser? A trombeta. Tan, 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 tan. Aí a gente vai ouvir e a gente vai subir.
E aquela geração não ouviu quando Deus falou. Ou ouviu? Ouviu não. E Deus falou para Noé? Não, irmão. Deus falou para todos. Quando Noé começou a construção da arca, ele começou a pregação. Entenda? Quando ele começou a construção, ele começou a pregação. Pedro chamou ele pregoeiro da justiça. E o que ele pregou? Juízo de Deus que estava para vir sobre a terra. Por quê? Consequência dos pecados deles. E o que fazer para escapar? Eu vou construir uma arca, você constrói comigo, e essa arca servirá para a nossa salvação. Olha o esboço de Noé. Pode, quando chegar lá no céu, perguntar se não era assim. Ele vai dizer, pastor Arnaldo estava certo, era assim mesmo meu esboço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Era assim o esboço de Noé. E o povo ouviu? Ouviu. E creu? Não creu. Pelo contrário, Noé foi tido caduco, maluco, alienado, doido, besta. O que você é quando prega o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho. Tem muita gente aí pregando, mas não é o verdadeiro evangelho. Aleluia. É não, irmão. Aleluia. Aquele evangelho social. Meu filho, Jesus Cristo te ama. Realmente, irmão, Deus é amor, Ele te ama. Agora Ele detesta o pecado que está na sua vida. Deus lhe ama, mas Ele odeia a cachaça que você toma. Ele lhe ama, mas Ele odeia as drogas que você fuma. Ele lhe ama, mas Ele odeia aquilo que você está fazendo. Você está adulterando, você está se prostituindo. Deus odeia o prostituto, Deus odeia a prostituição, Deus odeia o roubo, essas desgraças, Deus odeia tudo. Agora Deus lhe ama, Ele ama o pecador. O que é que eu faço para não estar na mira da ira de Deus? É fácil. Entra na arca. Qual é a arca? A igreja. É a arca do Senhor Jesus. Estávamos no versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também, de igual modo, será na vinda do Filho do Homem. Entra Noé. E Noé entrou. E com ele, a sua família. A esposa, os filhos, as noras, todos entraram. Por quê? Porque era a família do homem. Entrou, Maria, porque era a família do homem. Não. O pai não leva o filho. Não leva não. Todos entraram porque todos se submeteram. Todos entraram porque todos creram. Todos entraram porque todos temeram. Escute, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, estavam sem casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Escute, esta palavra, anteriores, diga anteriores. Pronto. Esta palavra anteriores, nos dias de Noé, é o princípio das dores de hoje. A igreja vive no princípio das dores, disso não tenha dúvida. Louvado seja, ou seja, o Senhor Jesus estará às portas, e muitos não creem. E muitos não estão vigiando. A Bíblia vai dizer que nos dias anteriores ao quê? Ao juízo de Deus. E o juízo de Deus será quando, pastor? Quando eu sair da terra. Fica olhando para mim. Chegar aqui, se eu não me encontrar mais, você diz, o pastor foi-se embora. E eu fiquei. E agora? Começou a grande tribulação.
Oh, aleluia. Escute. 37, 38. Como nos dias de Noé anterior ao dilúvio, ao juízo começar, o povo comia, bebia, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na. Quando ele entrou, diga comigo, quando ele entrou. Pergunta quem está perto de você, por que ele entrou? Qual é a resposta que você dá? Diga, porque a porta estava aberta. Diga, a porta estava aberta. Isso. Noé entrou, porque a porta estava aberta. E quando Noé entrou, o que aconteceu? A porta fechou. Escute, a porta, você que está me ouvindo lá na sua casa, escute, a porta está aberta. Que porta? Porta da graça. Eu estou pregando do outro lado, você diga, pastor, eu quero ser crente. Pronto, entrou. Está do lado de dentro. E agora? Só esperar a trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. A porta está aberta. Porta da graça. Pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Tem pessoas, irmão, querendo salvação através de obras, através de sacrifício, através de santos, através disso e mais aquilo. Pessoas, meus amados e queridos irmãos, que pagam a promessa para subir 365 degraus de uma igreja para alcançar a salvação. Precisa não. Jesus Cristo no Calvário, de braços abertos, morreu e disse, pronto, está aberto a porta, entra, pela graça sois salvos. Oh, na Idade Média vieram as indulgências e você pagava pelos pecados que cometeu e pagava ainda por aqueles que ia cometer para ter direito à salvação. Tem não, lhe enganaram. Salvação é pela graça e nós estamos na graça e a porta está aberta, oh glória, e você pode entrar e ser salvo. O que é que diz aí no versículo 38? No versículo 39. Não perceberam, senão quando veio a porta estava aberta, Deus disse, Noé, entra. E Noé entrou. E com ele, a família. Glória a Deus. E quando Noé entrou com a família, a porta fechou. Diga, e fechou-se a porta. Diga, depois que a porta fechar, pode chorar, pode clamar, não tem mais jeito. É a grande tribulação. É o anticristo que vai começar a governar. Quem sabe o chinesinho de lá de cima. Eu não sei, Deus o sabe. Uma coisa eu sei, é que eu vou subir. Uma coisa eu sei, é que eu tenho promessa de Deus. E quem tem promessa de Deus vai ser arrebatado e Deus será glorificado. Deus admite como verdadeiro, como exato. Vamos ver. Mateus capítulo 25. 25, versículo 1. Eu quero terminar em 10 minutos. Não quero passar do horário. Tem uma palavrinha aqui muito interessante. 25, versículo 10, a parte C. Está até pintado aqui na minha Bíblia. Vamos lá, Mateus 25. Senhores pregadores, pode marcar esse versículo, depois você prega só sobre ele. Glória a Deus. Seus pregadores, vamos lá. Capítulo Mateus 25, versículo 10, a parte B. O que diz? Nada. É só a última parte, a última partezinha.
e fechou-se a porta. Oh, aleluia. Quando Laodiceia correu, a porta estava fechada. Irmãos, muitos crentes, muitos cristãos do mundo inteiro serão surpreendidos quando a igreja desaparecer da terra. Eles vão correr mesmo, literalmente, para os templos. Alguns para a casa dos seus pais, porque conhece o testemunho da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Aqueles que têm na família um crente mesmo, chato, fanático. Aí vai correr para casa. Não, eu vou em casa ver se eu acho meu irmão. E quando chegar em casa, cadê o irmão? Cadê a irmã? Cadê o pai? Cadê a mãe? Desapareceu. O que foi? Ele vai dizer, ele estava certo. Ele estava certo. Ele foi e eu fiquei. Ele foi e eu fiquei. Irmão, tem crentes que vai chegar à loucura. Escute, não é depressão não, vai ficar louco mesmo. Vai ficar como raio de pilha, no meio da rua, falando sozinho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o tempo da graça vai terminar com o arrebatamento da igreja. Porque a porta, quem vai fechar é Jesus. Assim como Deus fechou a porta da arca depois que Noé entrou. Quando Noé entrou, Deus fechou a porta da arca para que Noé não pudesse abrir. Porque Deus reconheceu a fragilidade do homem. E Deus disse, não, Noé não vai suportar a pressão. Por quê, irmão? Era uma geração toda do lado de fora, batendo no casco do navio lá. Noé, abre-nos a porta, irmão. E naquela geração tinha mulher gestante, tinha gente boa. Pensa quanta gente boa estava lá batendo a porta. Tinha criança, tinha adolescente, tinha menino, todas as idades. Que a pessoa, não, Deus é amor, Deus é amor. É claro que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça também. E Deus não seria justo. Escute, preste atenção. Se Deus não seria justo, se você que deixou tudo, abandonou o pecado, sofreu perseguição, humilhação, as pessoas zombaram de você, por conta do seu nova forma, novo estilo de vida, e agora viesse um maloqueiro, no pecado, tomando cachaça, se prostituindo, se drogando, aí a trombeta tocasse, ele subisse também com você. Espera aí, perdi meu tempo, eu devia estar na gandaia também. E Deus seria injusto, irmão. Agora, claro, eu estou falando dos que não se arrependem. Não estou falando, cuidado de não dizer o que eu não disse. Porque o ladrão, na última hora, ele se arrependeu. Mas ali não foi um crime premeditado, não, irmão. Porque uma coisa é um crime premeditado. Por exemplo, os discípulos disseram, Senhor, quando serão essas coisas? Jesus não disse. Nem vai dizer hoje. Por quê? Senão o crente fazia, sabe de uma coisa? Faz só uma jovem foi conversar com outra mulher. Me aconteceu uma coisa terrível. Disse, o que foi? Eu e o namorado. A gente terminou aí. E agora? Estou aqui sem saber o que faça. Eu acho que vou falar com o pastor. Disse, besteira. Não precisa falar com o pastor, não. Não precisa falar com o pastor, não. Já fez? Continua fazendo. Jesus não vai voltar agora. Tem muito tempo pela frente, lá na frente. Depois que você casar, você resolve isso aí. Glória a Deus. Mas, amados, aquela conversa o Espírito Santo ouviu. E visitou aquela garota. E ela veio chorando. Glória a Deus. E está caminhando para o céu com o Senhor Jesus. Escute. Vamos aqui. Reconhecimento. As 10 virgens, 5 reconheceram. 5
se submeteram, 5 foram obedientes, mas 5 não. A salvação é para os que perseverarem até o fim. Não é uma vez salvo e salvo para sempre. Há muitas pessoas pregando essa doutrina. É calvinista, né? Uma vez salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma doutrina calvinista. Foi Calvino que criou essa teologia. Então, irmãos, não é assim. Se uma vez salvo, salvo para sempre, Judas estaria no céu. Você gostaria de estar no lugar que Judas está hoje? Você gostaria de estar onde Saul está hoje? Você gostaria de estar onde Caim está hoje? Quem era Caim? Filho de Adão, irmão de Abel. E onde eles nasceram e viveram? No paraíso. E ele morreu e foi para onde? O que é que você acha? Quer? Não, então uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Então, Deus está dizendo, como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tentação, na hora da provação, na hora da tribulação, que virá sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. A salvação é para quem perseverar. Quer seja no monte, quer seja no vale, quer seja preso, quer seja livre, não negue o nome do Senhor Jesus. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? O que vai nos separar? A fome? A nudez? A espada? Não, ele diz, por amor a Cristo, somos entregues à morte todo dia, mas através dele, nós somos mais do que vencedores. Reconhecimento. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. E se Deus nos permitir, na próxima terça-feira, vamos falar sobre o prêmio dos vencedores. Aleluia.